Bom dia, camaradas. Bom dia, companheiras, companheiros e companheiras. Hoje a gente vai dar início, à nossa 9ª aula do nosso curso Memória e Violação de Direitos Humanos no Campo em São Paulo, com o tema da questão indígena e a questão quilombola. Para a mesa de hoje, a gente tem Oriel Moraes é quilombola, advogado popular, mestre em meio ambiente pela Federal do Paraná, doutorando em Direito pela Federal de Goiás. Muito bem-vindo, Oriel, eu já vou te passar a palavra. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Adriana. Obrigado aí a todos, todas e todos. É um prazer contribuir, compartilhar, um pouco do que a gente vive aqui no Estado com todos os companheiros aí e companheiras dos outros segmentos. Já posso iniciar uma fala? Como é que é uma breve apresentação? O que você pensou, Adriana? Pode se apresentar, Ariel, e também começar já a sua fala. Você tem em torno de 25 a 30 minutos para a sua exposição. Aí, em seguida, a gente apresenta o Tiago, e depois a gente abre para considerações, perguntas e retorna para vocês. Ok. É contigo. Bom dia aí a todos e todas de novo. Eu estou falando, meu lugar de fala é de Ivapurunduva. Ivapurunduva é um quilombo no estado de São Paulo, que fica no Vale do Ribeira, no município de Eldorado. Um pouco, para quem não conhece, é a região das cavernas, as cachoeiras, os grandes atrativos. E Eldorado é um lugar onde se polarizou muito a questão política por conta aí do presidente Bolsonaro e a família deles estar nesse município. Então, imagine que o campo de luta aqui é bem mais polarizado do que nunca, né? Eu venho da luta do povo quilombola, então sou uma pessoa que não faz outra coisa não falar sobre quilombos e andar por aí na luta com os quilombos. Conheço muito a companheirada aí, somente os parentes indígenas da luta aqui da região, mas também de lutas, batalhas nacionais, né? Eu vou falar um pouco, eu não sei o que as pessoas, o tanto que sabem de quilombos. Eu vou fazer uma fala geral falando sobre quilombos e depois penso em trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui no estado. Então, era mais ou menos essa fala que eu tinha, inicial, que eu tinha pensado. Primeiro, a gente não veio para cá, para o Brasil, assim, de livre, espontânea vontade. A gente não pegou a mochila e falou assim, vou para o Brasil e lá vou trabalhar de escravo, né? Então, nós fomos trazidos para cá, transformados em mercadoria, e aqui resistimos até hoje. Então, essa é a história do povo negro brasileiro, né? Ele não pegou a mochila e falou, vou para o Brasil, a nova terra lá, nessa questão da colônia, eu vou explorar ouro e ganhar dinheiro. Não foi esse o intuito que os negros vieram para cá. Eles foram trazidos, transformados em mercadoria, escravizados por mais de 300 anos, e que quando pôde, teve a oportunidade de resistir de uma forma de fugir ou de montar seus espaços físicos, ele fez. Então, ele fez em vários momentos, Brasil afora. Esses quilombos estão espalhados no Brasil por diversos estados, e eu falo da Coordenação Nacional de Quilombos. Então, eu sou um dos advogados da coordenação, e como advogado da Coordenação Nacional de Quilombos, chama CONAC, a gente tem feito um trabalho, assim, a CONAC, na verdade, ela está em 23 estados e mais o Distrito Federal.
Então, aonde a CONAC conseguiu se organizar como movimento local, nós estamos. Então, a gente tem, de certa forma, uma organização um pouco, não é tão diferente das outras. A gente tem as coordenações locais, que são as associações, temos as coordenações estaduais e temos a coordenação nacional. Então, do local tira a estadual tira a nacional. Então, é nesse, mais ou menos, desse formato que é a organização. E também, administrativamente, a gente tem os coletivos. Os coletivos, na verdade, eles são tocados por temas, né? Coletivo de saúde, coletivo de educação, aí o coletivo territorial, coletivo jurídico. Então, esses coletivos tocam a demanda da CONAC. Então, essa coordenação nacional é uma coordenação de articulação das comunidades negras. Então, ela tem por missão articular as comunidades negras rurais do Brasil. Então, digamos que essas comunidades negras rurais são os quilombos. Então, a nossa luta é nesse ensejo. Nós temos, desde 96, organizado enquanto coordenação, enquanto articulação nacional. Antes disso, a gente tinha algumas conversas, algumas articulações, mas não estavam no formato de mais nacional, né? Então, tinha muitas organizações regionais. Dessas organizações regionais, São Paulo se destaca muito. São Paulo e Pará, né, Maranhão, se destacaram muito, enquanto não se tinha uma articulação nacional, né? Então, esses estados, de certa forma, traziam à luz da justiça essa história de quilombos. Nós estamos falando de quilombos e não sei o quanto as pessoas sabem sobre conceitos, sobre isso. Eu vou tentar colocar um pouco, desmistificar, que às vezes o pessoal acha que quilombos ainda tem que estar naquele tempo lá de Zumbi, as palicadas e um território isolado e armado, né? Nós estamos a modernidade nos moldou de forma diferente de uns tempos para cá, né? A cidade cresceu, a cidade também ocupou muitos territórios quilombolas, mas também esses territórios a gente entende como um território de vida. E sendo um território de vida, a gente imagina eles em várias dimensões, né? Uma dimensão não menos o mais importante é a espiritual. Então, é um território de dimensão espiritual, de dimensão cultural, de uma dimensão de reprodução física e um espaço de vida, né? Então, político de vida, de resistência. Então, esses são os territórios, se você imaginar o território do Brasil, quase todos vão estar pensados dessa forma. E a concepção, e as pessoas concebem dessa forma os seus territórios. Não dá para falar que existe um quilombo igual a outro, ou é tudo a mesma coisa, porque cada quilombo se originou de formas diferentes e constituiu maneiras diferentes de viver conforme o local onde ele está, né? Quem convive com o semiárido, lá organizou de uma outra forma. Quem convive na Amazônia, convive de outra forma. Quem convive na Mata Atlântica, igual é o nosso caso aqui, convive de outra maneira também. Então, não dá para falar que todos os quilombos, dependendo dos biomas, são muito parecidos. O que são parecidos são as dimensões espirituais, cultural, isso às vezes tem coisas parecidas, mas a maneira em que os arranjos que eles fazem para sobreviver nesses territórios é bem diverso.
esse povo negro que veio para o Brasil, foi trazido para o Brasil, quando teve oportunidade, fugiu, criou espaços de convivência e reprodução física comum, eles, de certa forma, para se proteger, eles ficaram muito no coletivo. Então, os territórios de quilombos hoje, se for ver, é sempre um território coletivo, não tem um território de quilombo individual. Até porque o coletivo nos permite pensar futuro e nos permite também ter mais força, né? Uma pessoa sozinha é mais difícil. Agora, um grupo de pessoas aí fica mais forte para enfrentar aí todos os tipos de conflitos. Então, imaginar que esses territórios é um território de resistência, então imagine que você já deve ter percebido que a gente resistiu de todas as maneiras que pôde, né? Inclusive armado, né? Então, se pensar Palmares, que foi um grande reduto armado, se pensar todos os conflitos que tiveram em outros quilombos que não foram, de certa forma, foram exterminados, de certa forma, não entraram para a história oficial. Essas terras quilombolas, ela não é uma terra que tem um pensamento que é uma terra somente terra, né? Ela tem, como eu falei no início, a dimensão de reprodução cultural, física e espiritual. Ela é uma terra que traz muito sangue derramado. Ela traz muito do que a gente fala de legado, de história. Então, é ali que estão os nossos antepassados, né? Então, essa terra ganha ela é moldada de uma forma muito particular. Então, tem um valor histórico e espiritual, e é onde estão nossos antepassados. Então, ela tem um caráter muito particular em cada comunidade. Então, isso o tratamento com a terra é o tratamento da reprodução, de continuidade. Então, a gente chama esses territórios territórios de vida. Então, os territórios de quilombo são territórios de vida. Enquanto territórios de vida, a gente tem que fazer de tudo para manter vivos. Então, como território de vida, a gente vem pensando no mecanismo de como sobreviver nesses espaços. Muitas vezes o território é muito pequeno, assim, não dá para suportar muitas famílias. Em outros momentos o território já é um pouco maior, que dá para pensar na presente e nas futuras gerações. Então, esses são um pouco dos territórios, né? Teve momentos que nós e os parentes indígenas fechamos parcerias ou acordos nas tratativas de políticas muito parecidas no que diz respeito aos territórios. Lógico que parecidas no sentido de como a gente está utilizando o território. Cada um com as suas peculiaridades de como utilizar, e na questão legislativa, ordenamentos diferentes. Lógico, indígena tem um ordenamento, quilombo tem um outro, mas as lutas era e são para a garantia desses territórios, né? Então, muitas das vezes a gente teve que fazer parceria para garantir território tal, usar exemplos de um território indígena para conseguir demonstrar que nós temos um território, que esse território é comum, que esse território é de todos os que vivem nessa comunidade. Então, isso é
uma parceria, e muitas vezes os territórios indígenas, a gente divide espaço comum com territórios indígenas. Então, muitas vezes os territórios estão muito um do lado do outro, né? Então, é mais ou menos nesse contexto que nós e os povos indígenas estamos muito parceiros nas grandes lutas. Nas grandes lutas que eu estou falando, as grandes lutas sejam nacionais ou internacionais, né? Então, a gente sempre, quando teve oportunidade, fechou parcerias para pensar garantias desse território. Esse território de quilombos não é um privilégio só do Brasil, tá, gente? Não é só no Brasil que tem as terras quilombolas, né? Essas terras quilombolas, essas lutas, elas estão espalhadas na América Latina. Na Colômbia, no Equador, em Honduras, Nicarágua, no Caribe. Então, nesses lugares também tem essas terras quilombolas e também tem esses históricos de lutas, às vezes muito semelhantes às lutas aqui no Brasil. Inclusive, nas garantias constitucionais. Se a gente pegar um paralelo de constituições onde garantiu direitos coletivos, de terras coletivas para os quilombos, nós temos constituições do Equador, da Colômbia, Honduras, Nicarágua, todos com garantia de terras coletivas, né? Então, é uma coisa diferente até então, né? Porque as terras sempre foram tratadas de maneiras individuais. E para esses povos quilombolas aí, ou como o pessoal fala, afro-latinos, eles garantimos terras coletivas. Então, e se pensar as constituições, muito parecidas nas datas também, né? Foi sempre nos anos 90 do século passado e 80, assim, contar saindo a Constituição do Brasil, entrando a Constituição da Colômbia, assim, nessas mesmas datas, né? Esses mesmos anos, assim. Coisa de 10 anos de diferença, essas constituições, né? Nessas constituições. No Brasil, esse direito à terra dos quilombos, ele está na Constituição do Brasil. Lá na Constituição tem um dispositivo que está nas disposições constitucionais transitoriais, lá no finalzinho. É o artigo 68. O artigo 68 tão falado, né? E o que diz esse artigo? Ele diz que as comunidades quilombos que estão ocupando seus territórios, é dever do Estado emitir os títulos. Simples, é um mandamento constitucional. A Constituição mandou que titulasse essas terras quilombolas. Então, se mandou que é para titular as terras quilombolas, por que não fez, né? Então, essas nossas lutas para esse cumprimento. Se a gente pensar no artigo 68 e pensar em outras constituições de outros países, também garantiu terras coletivas e que também ainda não foram, de certa forma, satisfeitam esse direito a contento dessas comunidades. Então, eu vou me ater mais ao Brasil. Nós estamos num universo de mais de 6.000 comunidades e hoje não chega a 200 comunidades tituladas. Então, nós estamos falando de mais de 30 anos de Constituição e que não avançou a questão da demarcação das terras, da titulação das terras de quilombos. No universo de 6.000 para 200, você pensar em proporção é muito pequeno a satisfação dessas comunidades na titulação de suas terras. Então, a luta é uma luta muito grande para que a gente consiga que essas terras sejam tituladas. Nós temos também, para além dessa titulação das terras,
a gente luta pela permanência das pessoas nessas terras, né? Não dá para a gente pensar que uma comunidade, a única comunidade, tipo no Minas Gerais, que é uma comunidade chamada Porto Coriz, é a única comunidade titulada que está debaixo d'água, da barragem de Irapé. Então, não dá para a gente pensar dessa forma de que uma comunidade titulada é sem gente. Então, a gente tem que lutar para que as pessoas continuem nas suas comunidades, enfrentando todos os tipos de desafios. Esses desafios, eu gosto de falar que esses desafios são conflitos que a gente não superou, né? E os grandes conflitos tá muito posto aí, né? São mineração, são barragens, grandes hidrelétricas, pequenas hidrelétricas retirando as comunidades quilombolas, são a especulação imobiliária chegando na região e se apropriando das terras quilombolas, e seja o conflito com o agronegócio. Então, o agronegócio se apropriando das terras quilombolas, Brasil afora. E o tratamento constitucional, ele, de certa forma, ele não satisfez nosso direito, mas as lutas nossas não pararam. A gente continua lutando para que esse terra seja titulado. Um dos grandes avanços que tivemos daí foi no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, nós tivemos um avanço tamanho, que foi existia uma discussão se a Constituição do Brasil ela era auto-aplicável ou não. A nosso ver, ele era auto-aplicável, bastava simplesmente titular. Está lá, é dever do Estado emitir os títulos para essas comunidades. E o pessoal falava, não, tem que ter uma lei falando que tem que fazer isso. Enfim, nossas lutas enxergou um projeto de lei, ele foi aprovado no Senado e na Câmara, e ele foi vetado pelo governo Fernando Henrique, na época, onde ele entendeu que essas terras quilombolas não precisavam de lei, bastava um decreto. E fez um decreto, que esse decreto para nós decretou a morte das comunidades quilombolas, no sentido de pensar em resistência permanente. Esse decreto, ele falava de forma que a gente tinha que estar no nosso território em 1888. Então, quer dizer, criou uma ideia de que a gente tinha que estar lá na época que foi decretada a bendita Lei Áurea e de lá para cá pleitear esses territórios. Então, criou uma ideia de um uso capião centenário. Então, isso para outros é 10, 15 anos, para negros é 100 anos para conseguir as terras. E um decreto que institucionalizou o racismo estrutural. O racismo de uma tão posto, né, que eu não digo essa forma de racismo estrutural, mas racismo de Estado que estava posto ali, né? O Estado não quer resolver a questão das terras quilombolas. Quando entrou o governo Lula, uma das nossas, igual, muito parecido com agora, nessa época de transição, a gente falava na transição, olha, a gente tem que revogar esse decreto é de morte dos quilombos, e fazer um novo decreto, fazer uma nova normativa para quilombos. E foi nesse sentido que no governo Lula, nós conseguimos criar aí um grupo de trabalho. Eu tive o privilégio de estar nesse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, ele que elaborou a minuta do decreto 4887 de 2003. Esse decreto, ele foi fruto das nossas lutas do movimento e de organizações também que apoiavam o movimento,
mas foi a nossa grande vitória, porque a gente conseguiu trazer para o decreto todas as nossas bandeiras de luta, nossa dimensão territorial. E, estranhamente, 6 meses depois, mais ou menos 6 meses depois, um partido político entrou com ação direta de inconstitucionalidade, e que partido político que antes era PFL, hoje Democrata, entrou com ação, quer dizer, não foi um deputado, foi um partido político, entrou com ação direta de constitucionalidade, falando que o decreto não era constitucional, e isso travou parte da política quilombola, porque se tinha um decreto com a discussão na justiça, e o gestor público não queria fazer, porque já não é do nosso campo, muitas vezes, não queria fazer porque estão brigando na justiça, enquanto não sai da justiça, eu não titulo as terras. Então, a gente tinha um momento de avanços para titular as terras, mas por conta dessa situação de estar no debate da Constituição do decreto, se era constitucional ou não, muitas usaram isso como argumento para não titular as terras das comunidades quilombolas, e muitos projetos não aconteceram. Foram 14 anos de luta, né, no Supremo Tribunal Federal, para que a gente conseguisse derrubar essa ideia da ação direta e constitucionalidade que era do Partido Democrata, e isso só veio acontecer em 2018. Então, foi muito tempo para a gente conseguir discutindo isso no Supremo, para que a gente possa falar que não, o decreto é constitucional e agora pode titular as terras. Então, a gente imagina que os avanços que eram para ter acontecido não aconteceram por conta das pessoas usarem o instrumento de controle, né, para poder não deixar acontecer titular as terras quilombolas. E por que eles não querem que titule as terras quilombolas? Porque as terras quilombolas estão em áreas que têm muito interesse. Ela tem o interesse que a mineração tem nessas terras é muito grande. O interesse que o agronegócio tem nessas terras é muito grande. O interesse que o Estado tem nessas terras para fazer ali suas áreas de proteção, ou enfim, para as unidades de conservação é muito grande. Então, eles não querem ver essas terras tituladas. E existem essas terras com toda essa biodiversidade, com toda essa proteção aí ambiental, com todos esses recursos minerais, é porque as comunidades conservaram, né? As comunidades pensaram em cuidar do seu espaço. Então, muitas vezes a gente tem sido guardião das águas, guardião das nossas florestas, e eles não, e eles com interesses outros em tomar essas terras dessas comunidades. Então, a gente tem todo esse desafio. Para além dessa noção que eu falei um pouco geral aí de como nós somos quilombos, eu venho para o estado de São Paulo, que é o estado onde, no início das lutas, é o estado que foi um protagonista na questão da legislação. Por exemplo, uma das primeiras leis que veio para regulamentar o artigo da Constituição para regularizar as terras de quilombos no Brasil, São Paulo é uma delas. Então, São Paulo criou um grupo gestor para pensar, um grupo gestor com as secretarias, para pensar uma política para quilombos. Então, se for pensar na questão legislativa, assim, São Paulo está muito avançado. Mas se for pensar na questão da satisfação, São Paulo, isso não aconteceu, né? O grupo gestor não funcionou. A lei, de certa forma, ela veio com a limitação, trabalhando só nas terras públicas. Aí, a dificuldade do Estado fazer
as discriminatórias dos territórios para saber se é pública ou, ou não é, isso fez com que muitas comunidades também não fossem tituladas. Então, a gente não tem um número grande de comunidades tituladas no Estado, nem pela lei do Estado e nem pela lei, a Constituição Federal. Então, a gente tem aí desafios outros. Desafios outros, eu falo que não teve um governo de esquerda no Estado de São Paulo desde quando eu estou na luta. Né? Estou com 51 anos, não vi um governo de esquerda ou um governo que fosse mais interessado pela luta quilombola. Então, nossa luta sempre foi com o governo, oposição às lutas quilombolas. Então, a gente sempre esteve sempre na batalha, né? Não teve aquele partilhamento. Para além disso, essas comunidades elas têm sobrevivido de maneira muito particular e tem que pensar nessas formas e com formas de resistência que muitas vezes acaba sendo um espaço de que as pessoas se espelham, né? Eu estou num quilombo, no Vale do Ribeira, onde a gente trabalha aqui turismo, um turismo com a comunidade chamada turismo quilombola, que a gente coloca um pouco de base comunitária nisso, enfim. Que, de certa forma, a gente trabalha vendendo oficinas, isso faz com que, numa base de turismo pedagógico, vem muitas escolas para a região, né? Isso tem um circuito quilombola que envolve várias outras comunidades. Temos comunidades aqui com grupos culturais que apresentam lugares diferentes, no SESC, enfim, que é o caso da comunidade de São Pedro. Então, nós temos comunidades bastante organizadas nas lutas e com a juventude vindo para as lutas. Então, o nosso grande desafio é manter a juventude nas lutas, né? E já estou indo para o final aqui, já está passando meu horário, mas assim, contar que no estado de São Paulo existem comunidades quilombolas, e que essas comunidades quilombolas elas estão espalhadas no estado nas seguintes regiões. Na região que eu geograficamente, a gente está falando que é uma região centro-oeste, sabe? Desde Itapeva, Sorocaba, Campinas, até lá, Bauru, a gente coloca na nossa divisão aqui como se fosse a região centro-oeste, ou sudoeste, né? Então, a gente coloca ali tem um grupo de comunidades. Aí é Cafundó, Jaó, lá em São Roque, Quilombo do Carmo, aí próximo de Campinas é o Quilombo de Brotas, e lá pro lado de Bauru também temos o Quilombo de Agudo, e a maioria dos quilombos, e no litoral norte, que temos vários quilombos, aí Ubatuba e Coraguá, temos várias comunidades quilombolas na beira da praia, e a grande concentração maior de quilombos estão no Vale do Ribeira mesmo, no Alto, no Médio e no Baixo Ribeira. Então, nós temos quilombos no litoral do sul de São Paulo e no Alto Ribeira, e nas divisas São Paulo e Paraná. Temos quilombos que estão nos dois lados, né? Um lado de lá é parte das mesmas famílias, mas a divisão estadual faz com que ele esteja no Paraná e em São Paulo. E cada comunidade dessa tem uma associação. Essa associação é que cuida das questões administrativas das comunidades. E a gente tem, de certa forma, feito lutas, acessado algumas compras públicas. Então, nós temos organizado em cooperativas também. Então, de certa forma, nós temos experiências exitosas na região e que também pode ser um espaço que podemos compartilhar com outras pessoas. Para além dessas questões, a gente tem uma rede de advogados quilombolas
essa rede é muito parecida com a rede de advogados indígenas. A gente também se inspirou muito na rede de advogados indígenas, que a gente quer que os nossos quilombolas sejam protagonistas das lutas, né? Então, a gente também, eu integro essa rede de advogados e advogadas quilombolas que estão estruturando nos tempos para cá. Do mais, a gente tem desafios, né? Desafio ao novo gestor aqui estadual, como é que vai se dar essa luta? Eu acho que a gente, nessas bandeiras de lutas, tem que unificar agora, pensando como é que foi polarizado essa última eleição, né? Eu aqui no município, eu fui candidato a prefeito, então, candidato a prefeito que enfrentou aí a família polarizada e Bolsonaro dentro do município da família dele. Então, é bem difícil se manter. Tem gente com o telefone. É muito difícil manter aqui as lutas, né? Então, só estou aí para a gente continuar a conversa e enfim, eu paro por aqui e depois, Adriana, se precisar a gente conversar, a gente retoma a conversa, até para que a gente possa, o pessoal, falei um pouquinho de como estamos no estado, para as pessoas poderem tirar suas dúvidas e, enfim, estamos aqui para isso. Muito obrigada, Oriel, por essa partilha brilhante, generosa. É muito bom te ouvir, a gente aprende muito e vamos nos munindo aí de elementos para a nossa resistência e articulação para a nossa luta. Eu ia passar agora para o companheiro Tiago, mas ele caiu. Esperar ele voltar aqui um pouquinho. Enquanto isso, companheirada, podem ir pensando, né, nas questões aí para fazer para o Oriel, pode escrever os comentários no chat, a gente está aqui, vai interagindo, vai dialogando até o Tiago retomar. Ah, o Tiago voltou. Mas podem seguir também pelo chat, depois a gente, na hora das considerações aí que a gente vai abrir para fala, para intervenções, a gente lê também o que está no chat. Então, seja bem-vindo, Tiago Henrique Carai Jacob, não sei se pronunciei bem, depois você me corrige. Ele é guardião da terra indígena Jaraguá, é graduado em arquitetura e urbanismo, é um dos principais responsáveis pela proteção do Pico do Jaraguá, como território sagrado do seu povo, foi conselheiro distrital de saúde indígena, trabalha como apoiador e orientador de saúde indígena, esteve em diversos enfrentamentos regionais e nacionais em defesa dos direitos dos povos originários e da vida, é protetor das abelhas nativas sem ferrão e neste ano foi coordenador da Conferência Nacional de Saúde Indígena. Tiago, é um prazer enorme ter você conosco, é um privilégio esse encontro tão potente, né? A gente entende que debater a luta e as questões dos povos indígenas e também dos povos quilombolas, nós estamos falando do futuro da humanidade. Então, eu te passo a palavra, você tem 30 minutos, muito bem-vindo, obrigada. Bom dia, Lúdia. Bom dia, sejam bem. Quero agradecer que veio. Tiago, a gente não está... Seu som... Não tá me ouvindo? Bem, agora estou. Só um instantinho. Tá. Só um instantinho, rapidinho. Eu vou fora. Eu vou...
Eu vou tentar colocar o fone de ouvido para ver se fica melhor. Agora tá ótimo. Consigo Aí te eu acho. ouvir. Mas Tá me você ouvindo tem. bem assim? Tem o fone? Sim, sim, mas coloca o fone para ver se fica melhor. E aí, melhor? Tá me ouvindo bem? Oi? Tá me ouvindo bem? Agora sim, Tá vai. me ouvindo? Sim. Tá. Bom, estava agradecendo a fala do meu parente, né? Bom, a gente vai falar sobre direitos humanos, né? Então, eu queria fazer uma reflexão, né, com as pessoas que estão assistindo, de quando começa as lutas pelos direitos sociais, né? E aí eu faço essa reflexão porque outro dia eu estava fazendo uma resenha de um livro que é do Caio Prado Júnior. É um escritor famoso, né, na área do urbanismo, e eu achei o livro dele e as colocações desse escritor muito ignorante em relação ao processo de ocupação territorial do não indígena, né, sobre essa terra que para nós, povo guarani e povos ancestrais desse continente, entendemos como sagrada. E aí eu questionei algumas pessoas e o pessoal falou assim, não, mas é normal, era normal esse tipo de colocação, esse tipo de literatura, porque as lutas sociais começaram nos anos 2000, né? Alguns me disseram um pouquinho anterior, mas sempre datando a luta pelos direitos, né? Mas as lutas pelos direitos, pelo direito à vida, ela é uma luta ancestral, ela é uma luta que é muito anterior que o homem. A luta pela vida é a luta pela formação de um mundo mãe, de uma terra mãe, de uma terra fértil que semeia, que floresce, que cuida, que alimenta, que sacia a sede. A nossa luta por direito, ela é uma luta que era para ser coletiva, né? Então, quando a gente vai falar de direitos humanos e a gente fala sobre democracia, a gente fala sobre todos esses vocabulários bonitos que tem na palavra do não indígena e que nós, povos indígenas hoje e povos negros, temos que se apropriar muito bem para ser no mínimo ouvido, né? A gente entende que existe diversas farsas e armadilhas, porque a gente fala hoje de um território que foi ocupado com um projeto de matar, usurpar, né? Um projeto de conquista à base de sangue, à base de tortura, à base de estupro, à base de escravização. Isso não só com o povo negro, mas também com os povos originários, com os povos indígenas. Então, então é necessário refletir o que a gente vive hoje, né? Muita gente não entende, não consegue compreender a nossa luta e a nossa resistência. E além de uma conversa, além de uma fala virtual, né, eu convido as pessoas para um dia visitar o Pico do Jaraguá, né? E eu faço esse convite porque se as pessoas vierem ao Pico do Jaraguá e elas subirem lá em cima, eu gostaria que elas refletissem muito sobre a visão que elas vão ter, né? Então, com esse início de fala, eu vou explicar para que vocês entendam quem eu sou, né? Eu sou Caraí Ecupé. Eu sou um Guarani mestiço, filho de um Guarani, neto da primeira cacique mulher Guarani em uma terra indígena no estado de São Paulo, qual tenho muito orgulho. Sou nascido e criado na terra indígena Jaraguá, onde
Em 1580 chegou um bandeirante chamado Afonso Sardinha, um bandeirante cruel, que trouxe, né, um projeto de escravização de escravos angolanos, aonde ele cobiçou o ouro da região, né? Então, Minas Gerais é considerada como a terra do garimpo, mas em 1580 veio um bandeirante aqui nesse território sagrado, aonde o nosso raio ele encontra o céu e o céu encontra os nossos raios, e ele decidiu explorar essa terra. Para explorar essa terra, ele precisava dominá-la, ele precisava tomá-la para si. Naquela época, em 1580, se dizia já que não existia autorização para a escravização dos povos indígenas, qual era uma farsa muito grande, porque os jesuítas, que eram então os catequizadores e se diziam os, quem tutelava os povos indígenas, eles tinham um argumento, né? Se o indígena ele se submetesse às reduções jesuíticas, como os Sete Povos das Missões ou o Pátio do Colégio, onde o povo guarani era reduzido a uma região para ser explorado o seu conhecimento de arquitetura, o seu conhecimento de caça, o seu conhecimento de pesca, o seu conhecimento de agricultura, o seu conhecimento sobre a medicina tradicional dessas matas, o seu conhecimento sobre esse território sagrado. Se o indígena ele não se submetesse ao trabalho forçado aos povos jesuítas, eles eram submetidos às guerras justas. Olha o nome, né? Guerras justas, que era tirar a vida dos povos indígenas de forma injusta, de forma covarde e cruel, usando arma de fogo, usando roupas envenenadas, usando, enfim, todo tipo de, de armas físicas, armas biológicas, para dizimar milhares e milhares de povos indígenas que caminhavam sobre esse território. Então, nesse tempo que esse bandeirante chegou nesse território onde eu vivo, onde eu nasci, se durou uma guerra. Na história do Afonso Sardinha diz que essa guerra ela demorou 5 anos. Algumas pessoas dizem que essa guerra demorou 10 anos. Eu depois vou dizer para vocês quanto tempo essa guerra durou. Bom, esse bandeirante ele tem uma casa aqui no Pico do Jaraguá, né? Ainda tem uma casa no Parque Estadual do Jaraguá. Nessa casa tem uma plaquinha, né? Tem uma plaquinha que fala sobre a data da construção daquela casa e diz que aquela casa foi feita à base de taipa de pilão e que o bandeirante ele fazia com que os escravos usassem vísceras de animais para embolsar as paredes, para dar mais reforço às paredes. Eu acho que as pessoas todas sabem o que é vísceras, né? Vísceras de animais. O que não se fala naquela placa é que o Afonso Sardinha ele tratava os povos indígenas como animais. Os animais que eram caçados por cachorros, os animais que eram caçados por laços, os animais que eram estourados por cavalos, eram o meu povo. As vísceras que eles embolsavam a parede da casa daquele bandeirante covarde era o corpo do meu povo. Então, eu sou desse território. E essa guerra que o Juruá fala que durou 5 anos, outros falam que durou 10 anos, eu posso dizer que essa guerra ela dura até os dias de hoje. Porque nos dias de hoje, a catequização ela ainda é uma arma, uma ferramenta de domínio e de exploração do nosso povo. Seja ela pelos padres católicos, seja ela pelos pastores evangélicos. Ainda é uma arma utilizada como domínio, né? Como um etnocídio, a tentativa de extermínio do nosso entendimento de mundo, o extermínio da nossa língua, o extermínio do entendimento do nosso Deus.
porque o nosso Deus, ele não é um homem cruel. O nosso Deus, ele não é um homem que... Desculpa. O nosso Deus, ele não é um homem que leva as pessoas ao inferno, que sentencia as pessoas ao inferno. E muito menos, nosso Deus, ele não é um ser que nos oferece um garimpo celestial, uma terra prateada, uma terra de ouro. Porque o ouro para nós, ele não tem sentido nenhum. O que tem sentido para nós é aquilo que aquece o corpo dos nossos filhos, é aquilo que sacia a sede dos nossos filhos, é aquilo que alimenta o corpo dos nossos filhos. O que faz sentido é aquela terra fofa, que a gente pode brincar, que a gente pode rolar. O que faz sentido é o ar. O ar que quando entra no nosso pulmão, a gente sente mais vontade de respirar. Cada respiro a gente sente um novo recomeço da vida, cada respiro. Diferente de quando a gente chega nessa selva de pedra, né? Que é São Paulo. Que você respira e você quer tampar a boca para não sentir mais aquele cheiro ruim, aquele cheiro de fumaça, aquele cheiro de esgoto, aquele cheiro de tristeza, aquele cheiro de morte. Mas esse processo de colonização, esse processo de exploração e de domínio do nosso povo, ele tenta nos oferecer um modo de vida que não é daqui, um modo de vida que ele veio do Ocidente, que ele veio da Europa, um modo de vida que quando se instalou aqui, encontrou vários outros modos de vida, encontrou vários outros povos. Só que esse modo de vida ocidental, ele se colocou como soberano, né? Em 1750, houve-se um acordo entre o rei de Espanha e o rei de Portugal, porque eles viram que eles recebiam os relatórios dos jesuítas que estavam nas missões dos sete povos, e o, o rei de Espanha e o rei de Portugal não aceitava que os povos guarani viviam de uma forma aonde não se existia uma pessoa que acumulava riqueza entre outros que tinham que trabalhar para consolidar um capital de uma única pessoa, onde as pessoas que caçavam, as pessoas que pescavam, as pessoas que plantavam, para que elas pudessem se alimentar todas iguais, elas tinham que dividir. O rei de Espanha e o rei de Portugal ficaram com muito medo que os seus súditos, seus povos descobrissem que existia esse modo de vida e fizeram o tratado que cedeu, né, a região onde estavam os sete povos das missões a Portugal. E os guaranis eram considerados naquela época cidadãos espanhóis. Eles mandaram uma carta dizendo a Sepete Aradiu que aquela terra agora ia ser uma terra de Portugal e que o povo guarani tinha que dispersar dali. Era uma estratégia de domínio, induzida e orquestrada por um monte de jesuítas, que hoje é venerado também, assim como os bandeirantes, como Afonso Sardinha, como Anhanguera, como Borba Gato, enfim, como essa diversidade de bandeirantes, como Geraldo Alckmin, um exemplo, como um dos bandeirantes muito famoso dos dias de hoje, Jair Messias Bolsonaro. Então, lá eles disseram para o povo guarani que tinha que se retirar. Mas Sepete Aradiu respondeu aquela carta dizendo que a terra não tinha dono, que aquela terra tinha guardiões e que naquela terra o povo guarani ia permanecer. E aí houve as guerras guaraníticas. Mais uma vez as pessoas dão fim à guerra, dizem que a guerra acabou. Mas eu tenho 28 anos e o meu território ele não foi demarcado e nem homologado. Eu tenho 28 anos e eu não consegui viver em paz ainda, porque quando eu tinha 9 anos de idade, veio um bandeirante chamado Pereira Leite, pai do Joaquim Pereira Leite, hoje ministro do Meio Ambiente,
trouxe uma mala de dinheiro na Tecoapuiaú, na aldeia, na segunda aldeia formada aqui no Pico do Jaraguá, após a chegada dos meus avós. E esse bandeirante, ele foi com essa mala de dinheiro oferecer para o nosso Tiramões, nosso líder espiritual, nosso ancião, José Fernandes. Ele trouxe essa mala e ele disse para o nosso Tiramões: você vai pegar esse dinheiro e você vai tirar o seu povo daqui, porque essa terra é minha, e eu vou construir aqui uma parada para caminhão e acesso a bandeirantes, isso e aquilo, né? Então, o nosso Tiramões Carapicutu, nosso Tiramões Gurapepó, nosso Tiramões José Fernandes, nosso Tiramões Cambá, nosso Tiramões que já se foi, mas que sempre nos deu muito conselho, sempre nos fortaleceu com sabedoria. Ele disse que era muita ousadia daquele bandeirante pedir para que um líder trocasse a sua terra por um punhado de papel. E aí foi aonde foi aonde a gente teve que fazer uma resistência. Eu era muito novo. Eu lembro, aquele homem ficou na casa de reza e o Tiramãe falou que ele não ia poder sair porque ele ia ter que esperar a FUNAI e a Polícia Federal vir explicar o que ele estava fazendo. E aí, aonde esse homem chamou seus comparsas, os seus amigos, e do nada, muito rápido, eu era muito pequeno e eu vi um monte de viatura da Polícia Militar e de homens grandes, com fuzil, com metralhadora, apontando para nós que era criança, que a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não tinha dimensão. Eu era uma criança. Como um homem pode vir, entrar dentro da nossa casa, nos oferecer papel e depois ainda nos tratar como bandido e nos ameaçar com arma de fogo? Criança que não tinha entendimento algum daquela violência. Desde então eu comecei a compreender que a nossa vida era uma guerra de existência. Desde então a minha vida ela nunca mais se tornou a mesma. Sofremos reintegração de posse em 2006 na Tecoa Itacupé. Sofremos uma tentativa de reintegração de posse em 2014 na Tecoa Itacupé. Sofremos tentativas de reintegração de posse entre 2008 até 2010, a gente sofreu várias tentativas de reintegração de posse pela família Pereira Leite, na Tecoapuiaú. A gente sofreu ameaça de um bandeirante que foi deputado da Constituinte brasileira, chamado Antônio Tito Costa, que foi deputado federal na Constituinte e também foi prefeito e vice-prefeito da cidade de São Bernardo. Com tudo isso, enfrentando esses usurpadores de terra, porque os bandeirantes eles são isso. Os bandeirantes eles eram capanga de domínio para que os barões do café, para que as realezas pudessem depois comprar esses terrenos desses bandeirantes e continuar o seu desenvolvimento sem envolvimento, o seu desenvolvimento sobre a exploração do ser terra, do ser árvore, do ser humano também. Então, só um instantinho. Desculpa, tá? É que o pessoal fica passando aqui, aí bate na cadeira e aí fica difícil. Bom, voltando ao meu raciocínio. Com tudo isso que a gente vem vivendo, com todo esse processo de colonização, isso não muda. Isso é um projeto contínuo de domínio. Então, se você vir hoje, né? Às vezes eu subia o Pico do Jaraguá, onde eu convidei vocês que estão me assistindo a um dia vir conhecer e olhar para aquela vista. Fiquem em silêncio e observem as pessoas que vão chegar no seu entorno. Eu fazia muito isso. Eu ficava lá parado, olhando para o território que nós protegemos
para o território que nós combatemos os incêndios que é causado pelo Juruá com nossas vidas. Eu ficava observando o território que hoje nós conseguimos delimitar como uma terra indígena para a proteção desse próprio território, porque nós não entendemos demarcação de terra como uma maneira de sobrevivência, porque a demarcação de terra é exatamente o que tira a sobrevivência. Quando você demarca uma terra, você delimita um espaço. E quando você delimita o espaço, você diz o que pode e o que não pode naquele espaço. Você determina uma regra sobre um espaço que não é seu. Você determina uma regra sobre um espaço que ele não te pertence. Um espaço que ele é livre, que você deveria fazer parte daquele espaço para que ele pudesse fazer parte de você. Então, quando nós estamos ali olhando e a gente observa, a gente vai vendo o Juruá chegando, o não indígena. Eles vão chegando, vão chegando. Eles olham lá para baixo e falam: nossa, que incrível! Nossa, que maravilha! Nossa, que bonito! As pessoas elas conseguem olhar para a destruição e contemplar. As pessoas conseguem olhar para a destruição dos rios, né? A destruição das matas, a destruição dos animais, a destruição da vida. Elas conseguem olhar para a destruição onde as pessoas estão morando nas ruas, onde as pessoas estão sofrendo violência, onde as pessoas estão morrendo de frio e dizer que incrível. É uma coisa que para nós não cabe, não dá para entender, não dá para compreender esse tipo de pensamento. Vocês, Juruá, têm muito livro, vocês têm muito conhecimento, vocês são um povo do papel, mas mesmo assim conseguem ainda ser muito ignorantes sobre a sua própria história, sobre os seus próprios comportamentos e conseguem repetir esses comportamentos de forma contínua. Escrever um apocalipse em um livro chamado Bíblia e eu acho que entendem esse apocalipse como algo incrível e começam a criá-lo fisicamente nos dias de hoje. A destruição dos biomas, o fortalecimento, né, do avanço das mudanças climáticas e também o incentivo de guerras, né? Quando a gente vê o mundo aí em crise, porque, né, um joga bomba no outro, por disputa territorial e as coisas nunca param. Ficamos sempre à beira de uma terceira guerra mundial. No meio disso tudo, a gente consegue observar o que aconteceu em São Paulo, né? Esse processo de domínio em São Paulo, a gente consegue perceber esse mesmo processo chegando na Amazônia. A gente consegue perceber esse mesmo processo chegando em Manaus, chegando em Roraima, chegando no Acre. A gente consegue perceber esse mesmo processo cada vez mais se expandindo. Primeiro eles mandam os padres, primeiro eles mandam os pastores, primeiro eles mandam tentar colonizar nossas mentes, tentam colonizar nossos espíritos. E aí depois eles vão trazendo um prédio, eles vão trazendo um processo urbanístico, eles vão trazendo um plano diretor, e aí eles vão modificando a área, eles vão modelando, e aí trazem o processo de demarcação junto. Com isso, a gente vai percebendo que a nossa vida ela está em constante ameaça e sobre a negação dos direitos de vida, porque nós não somos nem mais considerados humanos quando a gente vê um relato de um presidente da República que diz: o povo indígena agora está virando civilizado. Não sei se vocês chegaram a acompanhar de diversos absurdos, né, que o Bolsonaro ele narrou durante esses tempos. A gente teve esse episódio aonde o Bolsonaro ele fez essa comparação dizendo que nós povos indígenas estávamos se tornando civilizados. É um absurdo, mas esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio do Juruá. Esse é o raciocínio daqueles que querem usurpar do nosso direito.
E esse processo que eu narrei para vocês, de 1580, de 1750, esse processo todo, ele não acabou. Ele é um processo contínuo. Ele é um processo que nós vamos ter que nascer e renascer para continuar resistindo e existindo. Esse é um processo que ele não muda. Quando a minha avó contava as histórias da formação dos quilombos, ela contava como o avô dela era ágil para invadir as fazendas de café, abrir as senzalas e ajudar os povos negros que estavam presos a chegar até as aldeias mais próximas para serem tratados, para depois eles serem guiados para outras áreas de cachoeira para formarem suas próprias aldeias, chamadas então de quilombo. Era muito bonito, mas ao mesmo tempo é, é um processo que ele começa a ser perdido, porque hoje as favelas não se entendem mais como quilombo, ainda é um processo adormecido. E isso nos distancia de uma resistência que era para ser muito mais coletiva e muito menos acadêmica, muito menos essa política que a gente vive hoje. Eu fui uma pessoa que eu fui lá fazer campanha pro Lula. Eu fui, foi importante. Era importante derrotar o Bolsonaro. Não, nós não poderia arriscar uma guerra, porque o que estava em jogo para nós é o julgamento do marco temporal. Né? O julgamento do marco temporal é a tese dos ruralistas e da bancada evangélica e da bancada militar de dizer que o povo indígena só teria direito ao seu processo de demarcação se ele pudesse comprovar que estava ocupando esse território de forma física ou jurídica até a data limite de 5 de outubro de 1958. Na data limite de 5 de outubro de 1988. Só que antes da Constituinte brasileira, nós éramos tutelados pela SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Nós éramos tratados como retardados que não éramos capazes de falar por nós mesmos. Nós não éramos capazes de poder se locomover sem pedir uma autorização para um chefe de base, um militar, chefe de uma base. Ou, na verdade, isso era um argumento que eles usavam para nos manter confinado e manter o processo de estrupo, de tortura e de violência, assim como retrata o relatório Figueiredo, que mal é estudado pelo não indígena. O relatório Figueiredo, eu posso perguntar para vários de vocês, vão ser poucos que vão falar que leu o relatório Figueiredo, mas ali fala muito sobre a violência contra nós, né? Muito, mas ainda tem muito, 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 muito que não é retratado, porque houve muita queima de arquivo, né? Assim como o Bolsonaro foi lá apagando os computadores do palácio do governo, esse é um hábito, né? Queima de arquivo é um hábito de bandido. Enfim, nós não podíamos estar lutando pelos nossos territórios juridicamente porque nós éramos representados pela SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Quem tinha que entrar em juízo para defender o direito do povo indígena sobre a preservação de seus territórios eram aqueles que tomavam os territórios. Eram os militares, eram os fazendeiros que dominavam a SPI. Então, como que eles iriam entrar em ação, em juízo contra eles mesmos? Isso não é cabível, né? Se imaginar. Segundo, a gente teria que estar lutando fisicamente. Fizemos, em muitos lugares nós fizemos. Só que essa guerra justa, ela era muito injusta. Você enfrentar o exército brasileiro, você enfrentar capangas e jagunços armados, é perder filhos, é perder pai, é perder mãe, é perder família. É você enterrar, 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 enterrar seus entes queridos. Então, esse entendimento do marco temporal, ele é escroto. E é o não indígena, é o branco dominador que vai julgar o direito do povo originário dessa terra. Se cabe um marco temporal aos direitos dos povos originários ou se os povos originários têm o direito
do seu território ancestral, como diz a Constituinte brasileira, a Carta Magna desse país, que muitas vezes ela serve para nada, né? Então, a gente fica nesse apuro, né? Era necessário derrotar o Bolsonaro, porque se hoje o Supremo Tribunal decide a favor do marco temporal e ele faz o que ele estava falando, de dizer que não ia respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento do marco temporal, e é preciso entender que uma das guerras do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, além do Supremo Tribunal Federal poder julgar os crimes dele, que não era o caso, né? O caso ali entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, em particular, era a tese do marco temporal que estava sendo empurrada para votação de forma forçada em uma estratégia de consolidar o entendimento dos ruralistas, da bancada anti-indigenista, para afrontar o nosso direito. Se isso viesse a acontecer, imagine o nosso território sofrendo reintegração de posse. Imagina eu recebendo uma carta de reintegração de posse. Pode ter certeza que eu não ia responder muito bem a essa afronta ao meu território. Então foi necessário apoiar o governo Lula. Mas o Lula se juntou com o Alckmin, que politicamente, nessas coisas de vocês, do Juruá, é super compreensivo, né? Mas o Geraldo Alckmin foi o mesmo governador do estado de São Paulo que entrou contra uma ação contra a terra indígena Jaraguá. Geraldo Alckmin foi o governador que entrou com mandado de segurança contra o processo de demarcação do Jaraguá e colocou a nossa vida em risco aqui. Mas nós tivemos que engolir isso. E a gente teve que apoiar esse grupo para derrotar o outro grupo. Mas a gente não encontra solução aí. A gente sabe que com toda a nossa aliança política, com todo o nosso processo de escuta e de diálogo, a gente chegou em alguns acordos, como o Ministério dos Povos Indígenas, né, o Ministério dos Povos Originários, a ser consolidado pelo atual governo. A gente conseguiu buscar vários caminhos, mas a gente ainda vai ter ali a Rainha da Motosserra dentro de um dos ministérios do Lula, né? A gente ainda tem, né, a Gleice Hoffmann sendo uma mulher que não é a favor de demarcação de terras indígenas, como ela já se posicionou em governos anteriores, e a gente continua tendo que passar, né, por tudo isso, buscando um caminho de respaldo, né, jurídico para que a gente não continue sofrendo tanta violência. Eu acho que só para finalizar, né, o nosso o nosso direito, o nosso direito de poder viver livre, o nosso direito de ter moradia, como diz a Constituição, o nosso direito de ter água potável, o nosso direito ao acesso ao alimento, o nosso direito, muito do nosso direito, ele é negado. Ele é negado para nós que estamos dentro das terras indígenas, ele é negado para o não indígena que está morando na rua, ele é negado, e ele é negado. Ele é negado porque você pega a cidade de São Paulo, uma cidade que mais tem empreendimentos abandonados, mais tem empreendimentos endividados com o município e com o estado, mas eles não são cedidos para projetos sociais, para tirar as pessoas em situação de rua e dar para elas um mínimo de condição para que elas possam, né, viver. Muito pelo contrário, né? A gente tem a construtora Tenda hoje, que aqui nos limites da aldeia tentou a derrubada de 4.000 árvores para construir um empreendimento sem fazer o estudo de impacto ambiental e sociocultural com componente indígena, que diz a Portaria Interministerial 060 de 2015, que garante que nós temos o direito a um estudo de impacto ambiental e sociocultural com a participação do entendimento indígena dentro desse estudo, quando o empreendimento é tão próximo à terra indígena. Ou até mesmo
nos negar o direito da consulta livre, prévia informada de boa-fé que nos garante a Convenção 69 da OIT, o Tratado de Genebra, que o Brasil é signatário. Direitos que estão consolidados ali no papel do Diruá, mas que não se colocam em prática. E quando a gente foi na justiça pedir e denunciar todos esses crimes contra os nossos direitos que estavam acontecendo, o Ministério Público Federal conseguiu também agir contra a Constituição e o procurador Matheus Baraldi, da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, tentou arquivar o processo dizendo que nós, por estarmos próximos a rodovias, a ferrovias, a bares e postos de gasolina, já somos acostumados com os impactos do não indígena. Então, por isso, nós não somos mais sujeitos de direitos originários. Como se toda essa destruição do não indígena nos deixasse, nos negasse o direito de ser indígena. Isso aconteceu, isso é fato. O artigo 232 da Constituição Brasileira diz que o Ministério Público é o guardião dos direitos dos povos indígenas e deve nos assessorar na garantia e na manutenção do nosso direito. E o Ministério Público Federal, sobre a terra indígena Jaraguá, agiu completamente o oposto, tentando favorecer uma construtora. Agindo com racismo, racismo institucional, racismo, enfim, racismo. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, pelo seu setor SEGELIC, que é o setor que caminha os projetos de especulação imobiliária e impacto tudo isso, acabaram agindo dessa mesma forma. Então, é difícil a gente dizer que o nosso direito está respaldado em algum lugar. Então, eu finalizo por conta do tempo, agradeço a oportunidade de estar com vocês e espero que toda essa reflexão traga cada um de vocês para mais próximo dessa luta que a gente vem travando desde 1500 até os dias de hoje. Muito obrigada, Tiago. Muito bom te ouvir, essa fala cheia de memória, de resistência, né? Sabendo que a gente precisa de conhecer o passado para poder apontar para o futuro, para fazer os enfrentamentos do presente. Então, queria agradecer muito. Eu vou ler aqui os comentários do chat para você e Uriel. Cadê o Uriel? Cadê o Uriel? Ah, não, está aqui. Para você e Uriel comentarem. Só um minutinho. Eu vou ver aqui. Oi, Uriel. É porque eu não tinha visto aqui no computador. Vamos lá. Aqui, Ezequiel Oliveira. Muito importante essa aula que une os povos que lutam pela terra de base, resgatar a essência e elevar o nível de consciência, e assim podemos reforçar e brigar pelos nossos direitos. Murilo José da Silva diz: as terras indígenas ou dos povos originários, mas os quilombolas, são terras que estão nas mãos dos latifundiários, do agronegócio e dos especuladores imobiliários. Afonso pergunta: Tiago, qual o procedimento para fazer o grupo Guardião da Terra? Porque como guardiã da semente, há uma necessidade de ter essa força de resistência também. É um avanço para a resistência. E o Murilo diz: obrigada, valeu aí aos expositores. Aí, antes de passar para vocês, eu queria colocar duas questões, uma para o Tiago e outra para o Uriel, que é o seguinte, né? Para o Uriel, a gente tem feito, Uriel, um debate sobre a titulação, no caso dos territórios de reforma agrária, que é uma titulação que serve aos interesses aí, da iniciativa privada, né? Quase uma reforma agrária às avessas, e você traz uma titulação numa perspectiva de território de vida, né? A terra como lugar da vida, os territórios como lugar da vida, e não nesse viés que é o viés mercantil, que a gente tanto confronta. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, do sentido da titulação para os povos quilombolas, né? Um pouco mais, porque a gente também tem esse confronto e esse diálogo aqui dentro dos nossos territórios. E para Tiago, né, Tiago, você fala, a favela não se reconhece como quilombo, nesse momento está adormecida ainda. Então, eu queria que você colocasse para a gente quais são os caminhos, né, que a gente poderia
seguir no sentido de articulação e potencialização das lutas, né? E também um pouco, né, do que os não indígenas, organizados ou não, podem, né, seguir, né, pode traçar também para fortalecer a luta dos povos originários, né, que é uma luta que diz respeito à humanidade, né, entendendo o que significa ser povo originário e onde estão a relação com a terra e com a natureza. Eu queria que você colocasse também esses elementos. E aí eu vou colocar aí uns 10 minutinhos para cada um, por favor. Quem quiser começar, fique à vontade. Posso começar? Tudo bem, Tiago? Então, a provocação, Adriano, no sentido das terras, né, da titulação, ela, no primeiro momento, quando se pensou em titular, em retirar terras de quilombos do mercado, dessa forma mercantil, aí é o nosso grande desafio, né? Porque o interesse público ou o interesse privado, toda vez que retiram a terra de quilombos ou demarcam a terra indígena, essa terra sai do mercado. Ela não tem um viés mercantil. Ela tem um viés de reprodução física, sociocultural e espiritual e que não vai voltar para o mercado. Então, toda resistência está posto nisso, né? Então, não tem interesse de quem tem interesse nas terras desses grupos étnicos de que essas terras permaneçam na mão dessas pessoas. Então, não tem interesse. Então, a luta não é de agora, é uma luta antiga, mas que, de certa forma, é tomar a terra dessas pessoas. Então, se eu demarco a terra indígena, se eu titulo uma terra quilombola, essa terra não volta para o mercado. Ela vai ficar de eterno para essas comunidades. E daí, imaginar que o quilombo tem um território, vamos pensar um território igual o meu aqui, 3.200 hectares. Não é uma terra grande, mas, de certa forma, esse território não volta para o mercado. Ele vai ficar para a futura geração aqui, para as 100 e poucas famílias que tem aqui no território, que vão utilizar de forma pensando nas outras 100 e poucas famílias no que vai vir para frente. Então, penso que é uma visão de mundo um pouco diferente do olhar mercantil, e a gente tem uma assertiva que a gente fala assim: olha, nós temos, de certa forma, fomos tratados como mercadoria em algum momento, pensando na perspectiva de humanos, né? Nós fomos tratados como mercadoria e transformado em mercadoria, vendido nas colônias, então e vendido como mercadoria. Então, o fazendeiro que tinha um monte de escravo, ele tinha bastante dinheiro. Então, o escravo era moeda, o escravizado era moeda de troca. E que agora estamos retomando o poder e o valor de ser gente. Então, ainda, por mais que o companheiro Tiago fale que ainda nos veem como não sujeito de direito, né? Não como sujeito de direito, vê com a gente ainda. Então, a luta permanente para falar que é gente, para falar que somos gente, que somos capazes. Eu enfrento uma batalha muito particular, se for pensar na forma de eu estar em lugares onde as pessoas acham que não é para a gente, né? Eu tenho 51 anos
Estive em lugares onde as pessoas não ficavam incomodadas por que esses quilombos estão aqui, né? Eu penso nisso no meio acadêmico, por exemplo. Eu fiz escola, eu fiz um curso que aparentemente é um curso que não é todos que fazem. Quem faz curso de direito é um curso dito assim mais ou menos de elite, né? Direito, engenharia, arquitetura é curso de elite, né? Então, eles não queriam nos ver ali, né? Então, eu fiz um curso de direito e mesmo em escola particular, eu fiz na PUC do Paraná. E não foi diferente na escola pública. Por exemplo, eu fazer um mestrado numa federal do Paraná foi muito difícil, né? Parece que para algumas pessoas é fácil, o mestrado passa muito rápido. Para outros, a dificuldade que você tem de, só lembrando um pouco as palavras de Tiago, é de se apropriar do vocabulário que eles utilizam para você entender mais ou menos, tentar dialogar com eles, é bem difícil, né? Então, e por outro lado, marcar o lugar de fala. Eu estou falando enquanto sujeito. Não é alguém que está falando sobre os quilombos. É eu que estou falando sobre o quilombo. Eu sou o próprio quilombo. Isso é muito difícil, né? Hoje eu faço direito agrário, né? Um doutorado em direito agrário. E é bem difícil também, porque faço em escola federal. Então, imaginar que um processo numa federal não é fácil, é difícil para entrar, mas você está lá. Então, eu corro o risco, daqui a uns dias, ser um dos primeiros doutores aqui em Direito Agrário no município. Eu não conheço um doutor em Direito no município onde eu moro, e nem no município vizinho. Então, na região aqui, talvez eu seja um dos primeiros doutores, o doutor em Direito. Então, isso, para a autoestima do nosso povo, dos nossos jovens, é muito importante, né? É porque, você está velho porque você está estudando, chega, pare com isso. Mas eu falo assim, não, eu vou estudar porque os mais novos têm pelo menos, entender que isso pode ser uma ferramenta de lutas também, né? Tem vários tipos de ferramentas, essa também pode ser uma ferramenta. E eu utilizo o direito como uma ferramenta para que a gente possa lutar, né? A luta é árdua. E o nosso lema é terra titulada, liberdade conquistada. Então, na hora que a gente tem uma terra titulada, a gente tem uma certa liberdade conquistada no sentido de que liberdade de pensar esse território para presente e futura geração. Não é as pessoas que vão falar, não faça isso, faça aquilo. Não, nós vamos pensar como pensa, o que vai ser o nosso futuro para nossas crianças e aí fazendo uma conversa com nossos antepassados, né? E nos nossos cemitérios antigos que a gente tem aqui na comunidade, que é um espaço místico, né? Você vai lá, conversa com seus ancestrais, eles te orientam e essa orientação, conversa com ele, fala com que eles estão, como é que eles enfrentaram os problemas naquelas épocas, e a resposta sempre é positiva. Olhe, continue lutando. Não foi fácil para nós, não vai ser fácil para vocês. Mas pense sempre em continuidade. Então, agradeço aí a oportunidade, Adriana, de estar contribuindo. Em algum momento, se precisar para uma fala mais técnica aí do direito, que eu não fiz uma fala nessa linha, eu evitei falar uma fala técnica de direito, mas sim uma fala mais política, uma fala de onde nós estamos e quem nós somos, para que as pessoas possam entender onde nós estamos, né? Então, se precisar, estou sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Ariel. Também faz parte da coordenação desse curso o coletivo, o setor de direitos humanos do Movimento Sem Terra, então todos nós vamos ver essa aula também
e obrigada pela disposição de seguir conversando. Antes de passar para Tiago, eu vou ler aqui uma última questão que está no chat, que é da Afonso, né? Ela fala: Oriel, a demarcação das terras indígenas no Mato Grosso do Sul está a passo de tartaruga. Como vamos agir no governo Lula para que seja prioridade para acabar com os atropelos que sofrem um povo? Como vai ser o diálogo? Aí eu te passo a palavra, Tiago, para essas questões e para suas considerações finais. Obrigada. Obrigado. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu queria falar para o Oriel se ele podia me chamar no Instagram depois. Tá escrito aqui no meu nomezinho, tá @Thiago_Guarani. E eu queria muito receber você aqui no meu território, Oriel. Vai ser um prazer muito grande se algum dia você puder vir no Pico do Jaraguá, vir na nossa OPAN, participar da reza e a gente poder se conhecer mais e conversar mais. Eu fiquei muito feliz mesmo com esse encontro e agradeço essa oportunidade por todos que organizaram. Bom, sobre a pergunta, né, e a provocação que eu fiz em respeito às favelas, despertar um entendimento que são herdeiras de quilombo, né, que são também quilombos, e como fazer isso, né? Eu acho que existe vários movimentos que estão que estão nessa busca, tentando fortalecer essa caminhada, né? Quando você leva para comunidades periféricas, para as favelas, o saneamento básico ecológico, né, como bacia de evapotranspiração, filtro de bananeira, vermofiltro, biodigestores, banheiro seco. Quando você leva para essas regiões o tratamento, né, e a proteção das nascentes, quando você desperta nessas pessoas, né, a sua ancestralidade de guardiões da floresta, quando você leva para essas pessoas a oportunidade delas serem protetoras das abelhas nativas sem ferrão, né? Da uruçu amarela, da mandaçaia, da mandaguari, da tubuna, da arapuá, da jataí, enfim, de todas as abelhas nativas que hoje nós temos ainda, né, e que precisamos preservar, que assim como os povos indígenas, existe mais de 300 espécies de abelhas nativas que são desconhecidas pelo não indígena e que acabam só falando de abelha europeia, de abelha africanizada, aquela abelha que ferroa, aquela abelha que está na, no caldo de cana, que está na pastelaria, mas nós temos uma diversidade de abelhas nativas que estão correndo risco pelo agronegócio, pelos venenos e pelo desmatamento. Nós temos uma diversidade de abelhas que cada uma delas tem o seu papel fundamental, né, na polinização de arbustos com as menores, como de cuidado de polinização dos topos de árvores que faz as abelhas maiores que conseguem suportar, né, a velocidade do vento. Quando você consegue levar para essas comunidades a prática da agrofloresta e de recuperação de solos, quando você consegue levar para essas comunidades cultura, né? Você consegue levar arte para essas comunidades, você desperta esse saber e esse espírito ancestral. E aí a gente consegue, né, mostrar que nós não somos uma minoria. Tratam o povo indígena e quilombola como uma minoria ainda, mas nós somos uma grande maioria. Minoria é aqueles que acumulam capital. Minorias são aqueles que acumulam e que dominam o poder do país. Minorias são aqueles que usurpam das nossas vidas, né, e nos tratam como nada, nos colocando em risco em pandemia, incentivando as pessoas a brincar de roleta russa com vírus, né? Então, esses são minorias, nós não. O que acontece é que nesse processo de colonizadores, eles nos distanciam, né? Nos mantêm distante. O povo indígena é uma coisa, o povo negro é uma coisa, o povo quilombola é outra coisa, o povo periférico é outra coisa. E na verdade não somos, nós somos resistência. Cada um seguiu um caminho, cada povo conseguiu sobreviver de uma forma, mas nós somos fruto de resistência. Nós não somos frutos dos bandeirantes, nós não somos fruto dos usurpadores.
Então, é necessário investir nas comunidades, né? É necessário realmente trabalhar políticas públicas que fortaleça um entendimento e uma educação diferenciada, uma saúde diferenciada, né? Um atendimento à saúde, não só o atendimento à saúde de forma de remédio ou de médico, mas a preservação da saúde. É necessário se construir um projeto do bem viver. É necessário refletir o que é um projeto de bem viver, né? E aí eu acho que para fazer isso cabe, né? Cabe aí sentar e dialogar com os territórios, né? Com o território, né, do povo quilombola, com o território do povo indígena, né? Sentir essas terras, sentir essa ancestralidade, sentir tudo isso que nós carregamos, né? E aí eu vou, né, concluir assim dizendo que nós somos guardiões da floresta. E isso não é um título, isso não é uma marca, isso é o que nós somos. E nós somos porque nós nos entendemos assim, porque nós nos entendemos floresta, porque nós nos entendemos território e porque nós fazemos o que é preciso ser feito para cuidar do amanhã. Então, aqueles que se entendem como natureza, aqueles que se entendem como defensores de um futuro, aqueles que não querem sentenciar nossos filhos a um apocalipse premeditado em seus livros, né? Eu acho que cabe se entender como guardiões da floresta, cabe se entender como guardiões das sementes, cabe se entender como guardiões das nascentes, das águas, cabe se entender como guardião dessa terra e do futuro de nossas crianças. E é isso que nós povos indígenas somos, é isso que o povo quilombola é, né? E aí eu convido, né, cada um de vocês também a vir nesse território, mas vou reforçar para o Oriel aí, para quando ele puder de verdade vir aqui no território, que eu fiquei muito animado nessa conversa com ele aqui. Aí eu muito obrigado. Acho que essas são minhas considerações finais. Tudo bem? Obrigada, Thiago. Eu vou chamar então o seu Renê, do MST, lá da Regional de Andradina, para os agradecimentos. Bom, agora consegui entrar, sim. Alô, gente. Então, Oriel e Tiago, né? Se me permitem, eu gostaria de colocar aqui um poema, em primeiro lugar, de Márcia Cambeb. Ela é lá do Alto Solimões, da Amazônia. E ela, no poema, diz assim: eu não me chamo índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar. Um erro que Colombo cometeu. Um erro de rota. Colombo era meu solo desembarcar. Colombo em meu solo desembarcou. E no desejo de as Índias chegar com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Um grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde. Eu já estava aqui. Caravela aportou bem ali. E vi homens brancos subir na minha uca, me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos, uma missão. Dizimar para a civilização. Índio, eu não sou. Eu sou Cambeba, sou Tembé, sou Cama, sou Sataré, sou Guarani, sou Ticuma, sou Sucuri,
sou Tupinambá, sou Pataxó, sou terreno, sou tucano, resisto com raça e fé. E então, companheiros Osiel e Tiago, essa conversa de hoje foi muito interessante. Nós já tivemos aqui no nosso coletivo vários temas que nós debatemos, várias aulas, mas esse de hoje também foi muito especial, Uriel e Tiago, né? Vocês falaram da experiência de vocês, da vida da comunidade de vocês, né? Do povo indígena, do povo quilombola, né? O Uriel que nos falou do coletivo, da terra coletiva, né? Contra os muitos interesses de fora, a organização para a luta, a juventude vindo, né? Quilombola, né? Protagonista da luta. E Tiago também, né? Foi muito interessante, né? Vamos ir à luta contra os bandeirantes, com seus teses de doutrinação pelos jesuítas, por outros evangelizadores, assim, né? E que o projeto de dominação, com certeza, eu também tenho essa consciência, continua muito forte e talvez cada vez mais forte, né? E diante disso, nós temos que nos organizar e lutar, né? Foi muito inspirador, vocês são inspiração para nós, para a nossa luta também. Nós estamos juntos, nós temos o mesmo sonho também. Nós estamos em favor de um projeto de vida. Então, nós estamos numa nova fase agora, né, no nosso país, né? E com muita esperança, nós vamos continuar a luta, né? Nós sabemos das ações de genocídio, né, de etnocídio, né, de terrorismo do Estado contra os povos originários, né? O povo originário, por outro lado, que afirma o seu protagonismo, a sua capacidade histórica de resistência, né, contra todo tipo de agressão, né, os massacres praticados, né, pelas sociedades nacionais, pelo avanço do capital por cima de nós. Mas nós estamos vivos, nós temos muita esperança, temos uma história de resistência e de luta. Muito obrigado aí, e pretendo mais uma vez ouvir essa aula também, porque foi muito rico, né, com muitos detalhes, assim, e a partir, né, vamos dizer, de uma coisa que a gente vive, né? Muito obrigado, gostei demais. Obrigada a todos, todas, Oriel, Tiago, seu Renê, pelo agradecimento. Um grande abraço, gente. A gente se encontra na luta. Seguimos. Obrigado.